Cury, que também está lá em Brasília para falarmos mais sobre esse assunto. Otel, quando temos o ministro Alexandre de Moraes dizendo, olha, processo já transitou em julgado, portanto o processo está encerrado, ele inclusive cita essa possibilidade com relação aos embargos infringentes como algo que não deveria estar no radar, justamente trazendo ali menções ao placar proferido nesse julgamento. O que a gente pode falar com relação agora a esse recurso apresentado? Mas cedo comentávamos, né? É um recurso que já nasce morto. Já nasce morto. E aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de terça-feira, Carol, que é a decisão que determina o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses a que o ex-presidente foi condenado em setembro pela primeira turma, o ministro diz o seguinte, olha, a defesa não se manifestou no prazo que tinha para se manifestar, não apresentou o recurso que era cabível no prazo de 5 dias, que eram os segundos embargos de declaração. Tem uma discussão sobre esses embargos infringentes e ele deixa muito claro, não cabem embargos infringentes nesse caso específico, porque o julgamento não foi... Primeiro que o julgamento não foi unânime. Segundo que precisaria de mais do que um voto favorável à absolvição do ex-presidente, teve apenas um. Então ele disse que a jurisprudência do Supremo, ou seja, o arcabouço de decisões, as decisões antigas que formam um precedente consolidado, deixam muito claro que precisa de pelo menos 2 votos contrários à decisão da maioria. Ou seja, se o placar fosse 3-2, caberiam recursos infringentes na avaliação do ministro Alexandre de Moraes. Ele cita 68 decisões do Supremo Tribunal Federal desde 2018 que comprovam essa tese. A defesa refuta, rechaça essa possibilidade e mesmo assim apresentou o recurso. Tem 73 páginas o recurso, bate na tecla de assuntos que já foram superados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente está falando especificamente do cerceamento da defesa, ou seja, falta de acesso às provas durante o período de investigação. O Supremo já se debruçou sobre isso, já disse que a defesa teve acesso às provas, a defesa insiste que não, cita inclusive o voto do ministro Luiz Fux para reforçar esse entendimento. Explora muito o voto do ministro Luiz Fux, que diz, entre outras coisas, que o Supremo não tem competência para analisar esse caso, que é um caso que devia estar na primeira instância e não começar no último grau de jurisdição, que é o Supremo Tribunal Federal. Diz que, uma vez estando no Supremo, não deveria estar na primeira turma, em nenhuma das turmas, mas sim no plenário do Supremo Tribunal Federal, e insiste na discussão do mérito das penas aqui e dos crimes pelos quais ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, entre eles a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, deterioração do Estado, deterioração do patrimônio público tombado, dano ao patrimônio público, enfim, esses 5 crimes pelos quais o ex-presidente foi condenado. São assuntos que já foram superados diversas vezes ao longo desse processo, mas que a defesa ainda insiste nesses embargos infringentes, um recurso que está previsto no regimento interno do Supremo quando a decisão é não unânime. Mas a defesa insiste num ponto, não há uma condicionante para apresentar, não se cita 1, 2 ou 3 votos que permitiriam a apresentação. É nessa brecha que a defesa explora esse recurso. Já Alexandre de Moraes deixou claro na terça-feira que, por mais que não haja no regimento uma previsão de número de votos que permitam a apresentação dos embargos infringentes, que o Supremo tem ali uma série de decisões, ele cita 68 decisões em que o Supremo decidiu quando havia não existia essa possibilidade com menos de 2 votos, só a partir de 2 votos pela absolvição, o que não foi o caso, por isso o ministro diz que não deve prosperar a apresentação desse recurso. Ele disse isso antes de a defesa apresentar. Agora, apresentando, o ministro deve analisar ou deixar quieto. A possibilidade é que ele analise e rejeite esse recurso que não tem chance de alterar a situação jurídica do ex-presidente.